Continuar nossa aula aqui. A gente está vendo o poder constituinte e as formas de poder constituinte, né? A gente viu na aula passada espécies de poder constituinte originário, poder constituinte de primeiro grau, poder constituinte de segundo grau. Falamos um pouco dele. A gente agora está no poder constituinte derivado reformador, vimos as modalidades dele. Revisão constitucional, a gente viu na última aula o que era, ou qual era a nossa previsão na Constituição dessa revisão constitucional. Vimos que é um processo mais fácil de alterar a Constituição. Esse procedimento já aconteceu, ele foi previsto, ou estava previsto no artigo 3º da DCT, e agora a gente vai passar a uma outra modalidade do poder reformador, que é estudo da emenda constitucional. Esse estudo é importante, é um artigo muito importante da nossa Constituição, cai em todas as provas, porque é muito importante e a gente precisa saber tudo que diz respeito à emenda constitucional, quem pode emendar, a forma que essa Constituição vai ser emendada, todos os requisitos, limites a esses poderes de emenda, e hoje é o que a gente vai estudar. Dando sequência, então, ao poder constituinte derivado reformador, vamos passar agora para a emenda constitucional. Primeira coisa que a gente vai ver são os legitimados para propor uma PEC, uma proposta de emenda constitucional, tá? Isso, gente, nós vamos achar no artigo 60, tá? A base hoje da nossa aula vai ser o artigo 60 da Constituição. Se vocês tivessem que me dizer quem seriam os legitimados para propor a PEC, quem que vocês acham que pode ser? Hã? Presidente da República é um deles. Vamos colocar aqui na letra B, o Presidente da República. Quem mais? Perfeito. 1/3 de deputados federais ou 1/3 de senadores. Aqui, gente, só uma atenção. Não é 1/3 de deputados mais 1/3 de senador, tá? Pode ser 1/3 de deputados ou 1/3 de senador quem vai começar a esse projeto de emenda constitucional. E, por fim, nós teremos mais da metade das assembleias legislativas que precisam se manifestar por maioria absoluta. Aqui, eu queria fazer algumas considerações com vocês. Perdão, maioria relativa. Perfeito. A maioria é relativa. Então, vamos voltar. Aqui é mais da metade, ficou parecendo um A isso aqui, das assembleias legislativas. Gente, nesse último caso aqui, como é que essa PEC vai surgir? Vai ter essa proposta, tá, de emenda constitucional. Ela vai ter que ser aprovada em pelo menos 14 assembleias legislativas, que nós temos 27, né, dos estados mais o Distrito Federal. Em cada uma dessas assembleias legislativas, essa proposta ela tem que ser aprovada por maioria relativa, tá? Não precisa ser absoluta. Nunca teve. Você imagina o tanto que já é difícil fazer aprovar uma PEC ou dar o início. Agora, nesse caso aqui não existe, tá? Gente, só uma pergunta com relação a isso aqui, A Câmara Legislativa do Distrito Federal, ela conta como uma das assembleias legislativas? Se te perguntarem dentro desse item aqui, mais da metade das assembleias legislativas, a Câmara do Distrito Federal funciona? Pode ser? Pode, tá, gente? Não tem problema nenhum, ela funciona também. Ela tem competência constitucional, tanto de Estado quanto de município. Então, nesse caso, ela entra dentro dessa contagem. Uma outra coisa que eu queria olhar com vocês. Quando a gente fala em legitimados para propor a PEC, vocês estão vendo que o único que tem legitimação sozinho para fazer uma proposta de PEC é o Presidente da República, tá? E isso é um poder muito grande, viu, gente? Olha aqui, como é difícil você conseguir no item C, ou na terceira hipótese do artigo 60, mais de 1/3 da Assembleia Legislativa,
ou na primeira hipótese, mesmo dentro do Congresso Nacional, você vai ter que ter mais de 1/3 de deputados federais ou mais de 1/3 de senadores. Então, isso não é fácil. Quem é que tem a legitimidade sozinho é o presidente da República. Isso é um poder muito grande do presidente, tá? E isso é muito importante para ele. Gente, uma outra coisa que eu queria perguntar para vocês. Esse rol do artigo 60 aqui, ó, que fala dos legitimados, ele é um rol taxativo ou ele é um rol exemplificativo? O que a Constituição fala aqui, podem esses e mais alguém ou só podem esses? Esse rol é taxativo, tá? Esse rol aqui, ele é taxativo. Aqui é 1/3 e aqui é mais, tá? São hipóteses diferentes. Com relação aos deputados e os senadores, é 1/3 pelo menos 1/3. Aqui tem que ser mais. Aqui, nesse caso, vão ser 14. Tá? Então, gente, se isso aqui é um rol taxativo, a gente pode concluir o seguinte. Pode ter iniciativa popular para a PEC? Não pode, tá? Aqui não cabe iniciativa popular. Me responda uma outra coisa. A gente vai ver mais para frente no processo legislativo. Mas iniciativa popular vai caber para que tipo de espécie normativa? Só lei ordinária? Nenhuma mais? Decreto legislativo, resolução, medida provisória? Iniciativa popular, a gente vai ver com calma, mas pode anotar que cabe para lei ordinária e lei complementar, tá? São as duas espécies que a gente admite no nosso ordenamento hoje, a iniciativa popular. Por iniciativa popular pode fazer também. Agora, o que é que a gente precisa saber aqui, ó? Legitimados. 1/3, deputado e senador, presidente, mais da metade da Assembleia. Esse rol é taxativo e não admite a iniciativa popular. Vamos ver agora como é feita a aprovação da PEC. Lei complementar e lei ordinária. Gente, para aprovar a PEC, a gente vai ter que obedecer a alguns requisitos na votação dele, tá? Primeiro, a PEC ela tem que ser votada e, óbvio, aprovada nas duas casas do Congresso Nacional, tá? O que mais que vai precisar? A gente precisa ainda que essa votação e aprovação ela ocorra por 2 vezes em cada uma das casas. Aqui, gente, olha só, vai ser votado e vai ser aprovado uma vez na Câmara dos Deputados. Depois vai ser votada e aprovada de novo a proposta na Câmara dos Deputados. E aí ela vai seguir para o Senado. Lá no Senado, o mesmo procedimento, tá? Aprovação e votação por uma vez, aprovação e votação pela segunda vez, tá? E agora, o que é mais interessante aqui, ó, é o quórum, tá? Diga. Não, você vai ter essa aprovação e votação 2 vezes em cada casa, tá? Vai numa, volta, vai numa e volta, tá? É isso que você está falando. Isso. Vota na Câmara, vai para o Senado, volta para a Câmara e volta para o Senado. É isso que você falou. Oi? Não, vota num, vai para o outro, vota num, vai para o outro, tá? E o quórum? O quórum aqui, ó, é de 3/5. Tá? Gente, com relação ao quórum, vamos olhar só também entrando um pouquinho aqui no processo legislativo, para a gente ficar com isso aqui já guardado e não errar. O quórum de aprovação de uma lei ordinária, qual que é? Maioria simples ou maioria relativa, tá? Maioria.
É a mesma coisa. Maioria simples ou relativa. Lei complementar. Maioria absoluta. E a emenda, que a gente vai ter um quórum diferenciado de 3/5, tá? Isso aqui também a gente vai ver com mais cuidado na hora que for estudar processo legislativo, mas já fica informação aqui para que nós possamos trabalhar essa questão. Para iniciar qualquer votação no Congresso, sempre, esse chama, não é o caso agora, mas para todos esses aqui a gente precisa de um quórum de instalação. Sempre vai ser maioria absoluta. Vocês entendem essa diferença de quórum de instalação e quórum de votação? Isso é claro? Não? Gente, isso aqui funciona assim, ó. O Congresso está reunido, tá? Aqui é a Câmara dos Deputados. Para iniciar o trabalho de votação, discussão e aprovação de uma proposta, ou de emenda, ou de lei ordinária, ou de lei complementar, dentro do Congresso tem que ter, para instalar, um número que seja igual à maioria absoluta dos deputados, tá? São 513, então o número que precisa aqui é metade mais 1, tá? Dentro da Câmara dos Deputados, nesse momento, a gente precisa ter mais da metade dos deputados e mais 1. Isso é a maioria absoluta. Se tiver esse número aqui, pode começar os trabalhos legislativos. Começou o trabalho legislativo, vamos supor que aqui tem 300 deputados, tá? Isso, para poder funcionar, vamos dizer assim, o processo legislativo aqui de discussão, votação e aprovação de uma lei, de uma norma, tá? Então vamos dizer que tem 300 aqui. Com 300 a gente tem esse número mínimo, ou a maioria absoluta, instalou a votação. Se a gente quiser aprovar agora uma lei ordinária, a gente precisa de maioria simples. A gente vai precisar da metade mais 1. A gente vai precisar de 151 deputados dos presentes. Maioria 151 para aprovar essa lei ordinária. Então, quórum de instalação, sempre maioria absoluta. A gente vai ter um número fixo, que é a metade mais 1 dos deputados. De novo, vamos lá. Para começar, imagina que a gente fosse uma turma aqui do Congresso Nacional, que nós fôssemos 21 deputados. E aqui é o Congresso, tá? Para a gente começar a aprovar alguma lei, a gente precisa de um número mínimo. Beleza? Então, o que vai ser? 21 dividido por 2 dá quanto? 10,5. Então, a gente vai precisar do número de 11. Para a gente começar a ter aula ou aprovar o projeto, a gente precisa de 11 pessoas aqui. Com 11 pessoas aqui, a gente pode trabalhar. A gente começa a trabalhar. A gente tem um número mínimo para poder trabalhar. Fechou? Isso é a maioria absoluta. Esse número sempre vai ser fixo, porque o número de deputados é 513, o número da maioria absoluta vai ser sempre fixo. A metade deles, mais 1. Só que você não necessariamente não vai ter os 513 lá toda hora, concorda? Você pode ter num dia 300 deputados. Nesse dia você conseguiu atingir o número que você precisa para começar a trabalhar. E nesse dia você vai votar um projeto de lei ordinária lá. Só que a lei ordinária ela precisa de maioria simples ou relativa para ser aprovada. Então, dos 300 presentes, a lei para ser aprovada ela vai precisar que 151 votem a favor. Então, esse número aqui, ó, da maioria relativa, ele pode variar. Tá? Se tiverem 400 deputados naquele dia na sessão, para que a lei seja aprovada, você vai precisar de 201. Tá? Então, a maioria relativa aqui no quórum de votação, ela pode variar. Agora, para instalação, para começar a funcionar, não, é um número absoluto. Maioria absoluta é isso aqui, esse número não varia, isso não vai variar. Tudo bem? Aí você vai precisar da maioria absoluta. Oi? Não. 3/5, gente, é se for o caso de uma aprovação de uma emenda. Aqui, ó, os 3/5 é sempre de todo mundo, tá?
Dos presentes, tá? Todo mundo que seja presente, tá? Por isso que, olha só, quando o Congresso... Isso aqui a gente vai ver mais para frente, tá? Vão até não alongar. Por isso que o Congresso, muitas vezes, quando ele tem lá 400 deputados para votar uma emenda, e ele precisa de 3/5, ele fica com medo de botar essa proposta em votação. Porque ele sabe que ele pode perder, tá? Então, é sempre os 3/5. Aí, se você tem mais pessoas da oposição, esse número aqui, como varia, pode te prejudicar, tá?